Olá, meus queridos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo. E o assunto que nós temos para o dia de hoje é... O que é a lei do karma? Então vamos lá. Muitas pessoas têm a palavra karma como sendo alguma coisa negativa. Ou seja, tal pessoa é meu karma, o meu karma está pesado. Essas formas populares de utilização da palavra. Mas a lei do karma é a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Que para toda ação existe uma reação em mesma direção e sentido oposto. A palavra karma em sânscrito significa literalmente ação, ou seja, é o ato de agir. Toda ação gera um karma. Ou seja, quando você age, esta ação vai ter uma reação. O nome desta reação é karma. Isto é a segunda lei de Newton. Para toda ação existe uma reação na mesma direção em sentido oposto. Ou seja, tudo que você emite para o universo, você recebe do universo. Algo muito importante de observarmos é que, assim como em cima, embaixo, tábua de esmeralda, Hermes Trismegistus, ou seja, todas as leis aplicáveis à terceira dimensão também são aplicáveis às outras dimensões e principalmente aos raciocínios metafísicos, transcendentais. O que é metafísico? Meta significa além do físico, além do mundo fenomênico, né? Então, esta que é a explicação direta do que é a lei do karma. É uma lei como todas as outras, que rege o universo. E qual que é o mecanismo desse karma? Como que ele funciona? O mecanismo desse karma é através do tempo. O karma se manifesta e tem a sua ação regida pelo tempo. Mitologicamente falando, nós temos o Senhor do Tempo. Qual é o Senhor do Tempo? Saturno, que mitologicamente é Cronos. Crono, cronógrafo, cronômetro, relógio, ok? Mesma coisa. Cronos é Saturno. Então, Cronos é o Senhor do Tempo. É, mitologicamente, aquele que traz o resultado das nossas ações, positivas ou negativas, não é mesmo? Então, por exemplo, você planta uma semente agora. Você, daqui a algum tempo, vai começar a observar um arbusto. Este arbusto, depois de algum tempo, dependendo de qual semente foi, vai se transformar em uma árvore. E em um determinado momento, você vai se beneficiar da sombra daquela árvore. Então, qual é o karma de você ter plantado uma semente? A existência do florescimento de uma árvore que vai dar origem à sombra para você mesmo, né? Então, essa é uma ação kármica. Tudo no nosso universo é regido por ações kármicas. Agora, a percepção do karma não vem através de uma análise instantânea. Por exemplo, para alguém que tem um raciocínio muito ansioso ou não está disponível para raciocínio algum, plantou a sementinha e vai até xingar a sementinha. Plantei essa sementinha, não deu em nada. Isto vai acontecer com o tempo. Ou seja, o raciocínio é mais preciso quanto maior a amostragem. É a mesma coisa, por exemplo, você ir para um país um dia e querer, em função de um dia da sua estada naquele país, dar uma opinião sobre qualquer coisa do mesmo. Você precisa ir lá, passar um tempo e aí você terá uma opinião. Quanto mais tempo você passar naquele país, mais acurada, mais perfeita vai ser a sua opinião. Ok? Então, desde tempos imemoriais, filósofos e sábios têm observado a existência humana e entendido a lei de ação e reação. Basicamente funciona assim. Não é negativo, não é positivo. É simplesmente ação e reação. É assim que funciona a lei do karma, né? Ou seja, dentro da lei do karma, entende-se que existe um mecanismo perfeito no nosso universo que rege todas as coisas. Este mecanismo, ele só pode ser observado quando você vê de fora e olha o todo. Ele nunca vai ser individual, ou seja, ele não pode ser analisado dentro de um evento local e a partir de uma análise instantânea. Porque o karma só pode ser entendido se o indivíduo sair do drama pessoal e observar isto no decurso do tempo. É a mesma coisa. Eu vou em uma academia e pego numa barra e levanto
o meu próprio peso do corpo para que eu faça uma barra. E com isso eu vou ativar os meu bíceps. Isso gera um karma. O seu músculo, na hora, ele está gritando de dor. Na verdade, ele vai criar uma hipertrofia em função de pequenas lesões que vão formando no tecido muscular, e estas pequenas lesões do tecido muscular que vão criar a hipertrofia que você vai ter em função da sua continuidade naquele exercício. Do ponto de vista do músculo, naquele determinado momento, é uma tortura. Mas no decorrer do tempo, você vai observar o efeito da sua ação. Qual é o efeito da sua ação em função daquele exercício? O desenvolvimento de uma hipertrofia muscular, ou seja, o seu músculo vai se desenvolver. Mas qual é o ponto instantâneo? Dor. Ou seja, fez a barra, o que está acontecendo? Está doendo tudo aqui. Está acontecendo pequenas fissuras no tecido muscular. Ou seja, para você entender a mecânica do universo, você nunca poderá observar uma fotografia. Você precisará fazer um filme. E quanto maior este filme, mais precisa vai ser a sua dedução sobre o funcionamento daquele contexto como um todo. Ok? Por isso que raciocínios curtos e instantâneos não servem para analisar dimensões mais amplas da existência. E no caso, então, não existem vítimas, como é que funciona isso? Sim, no caso, como o exemplo da musculação. Aquele tecido muscular, no momento em que ele está tendo pequenas fissuras em função do hiperesforço, ele está sendo vitimado. Sim. Ele é a vítima naquele momento. Se você pudesse ter uma entrevista somente daquele músculo, ele vai falar assim, eu estou aqui sofrendo e nada está acontecendo comigo. Ok? Então você não pode tirar um raciocínio completo e, portanto, mais verdadeiro, se a sua análise for uma análise pontual. Dentro de uma análise global, no momento em que um sapo come uma mosca, para a mosca, o sapo é o vilão. Não é mesmo? O sapo é o algoz e a mosca é a vítima. Mas para nós que estamos assistindo tudo isso, aquilo é importante e necessário para que a cadeia alimentar se manifeste de uma forma equilibrada. Tanto que se eu matar todos os algozes, o que vai acontecer? A Terra vai ser inundada de moscas. Então, dentro de um plano maior, que nós chamamos de plano divino, porque aqui nós colocamos a asserção do significado de Deus. Deus, do ponto de vista metafísico, é o absoluto. O absoluto, o que é? A soma de todos os relativos. Então, na visão de Deus, tudo está sempre perfeito. Não existem vítimas, não existem algozes. São papéis temporários que são vividos em função do karma individual de cada um. Então, por exemplo, eu vou lançar mão aqui de um artifício didático para nós entendermos isto aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu quero entender a realidade, mas o meu mapa de raciocínio é pequeno, ele é só um furo, porque eu construí o meu raciocínio em cima de informações muito restritas. Informações que vieram, por exemplo, de um contexto social, ou da minha família, ou da minha religião. Então, o meu mapa de observação da vida é um furo. E esse furo, por exemplo, através desse furo eu consigo me enxergar? Não. Só consigo ver, ora o meu nariz, ora o meu olho, talvez a minha boca, mas eu não consigo ter uma noção das dimensões do que eu sou. E a maior parte das pessoas tem estruturas de raciocínio fundamentadas em elementos muito pequenos, porque eles não vivem uma vida dedicada ao estudo filosófico da existência. Eles vivem uma vida dedicada à compensação das emoções e reações individuais. Então, esta pessoa não tem condição de tecer nenhum raciocínio, visto que todo raciocínio que ela tece é em função da sua própria experiência particular e individual, que, via de regra, é fundamentada em conteúdos traumáticos. Okay? Mas um dia o indivíduo resolve abandonar o seu ponto de vista individual, que é da sua experiência. Então ele começa a ler um pouquinho mais a respeito da vida. Tá, okay? Ele estuda um ou dois filósofos, ele estuda Platão, ele estuda Sócrates, talvez ele vai importar algum conhecimento do hinduísmo, ele estuda filosofia hinduísta védica, ele estuda um pouquinho. Aí ele vai ter um furo de realidade, uma visão de percepção maior. Então com isso aqui talvez ele consiga ver o nariz e o olho ao mesmo tempo, e ele chega ao raciocínio. O que tem do outro lado não é um olho, não é um nariz, é uma pessoa. Ok? Ele vai ter uma visão mais ampliada da realidade. Mas chega um determinado momento que, através de uma posição não mental, ou seja, uma posição transmental, ele vai ter uma visão
transfísica da coisa. Ele vai englobar novos conceitos mais amplos, que é mais ou menos a visão que Deus tem. Porque quanto mais amplo e de todos os pontos de vista você tem uma observação da realidade, mais divina é a sua versão. Então você vai enxergar a realidade através de um campo muito maior. Você vai ter um outro filtro de realidade, a ponto de ver, puxa, ali tem uma pessoa, você consegue até identificar a pessoa que está do seu lado. Ou seja, todo o nosso processo é a ampliação dos nossos conceitos para que nós possamos ver que na vida, a vida toda se autossustenta. E nesse processo de autossustentabilidade da vida não existem vítimas e não existem algozes, né? Isso faz parte de um drama regido pelo karma. Quem tem um karma negativo vai ser vitimado pelo seu próprio karma. Isto significa autorresponsabilidade individual. E é por isso, por exemplo, tem uma frase na Bíblia, não sei exatamente quem falou, que todos os fios de sua cabeça estão contados. É como se fosse alguma coisa dizendo, tudo está sendo registrado. Tudo está sendo registrado o quê? Porque isso vai fazer parte da sua contabilidade. Essa sua contabilidade, um dia a conta cai, é que nem cartão de crédito. Se você começar a gastar muito, um dia vai vir a fatura. Então aquela fatura que veio, que é um acontecimento negativo da sua vida, faz parte do próprio gasto que você fez. Isso é basicamente a lei do karma, que só é entendida por aquela pessoa que sai do seu drama pessoal. Somente saindo do seu drama pessoal e indo para um raciocínio mais amplo, e isso vai demandar que você estude e observe a vida de um outro ponto de vista, observe a existência, a realidade do alto, é que você vai poder ter um raciocínio com clareza, com discernimento e vai parar de observar a vida através de um furinho só. Isso só é possível para aquela pessoa que é imbuída do ato de humildade, que nem tem na Bíblia. Marcos capítulo 5, versículo 3 até o 12, eu pareço o evangélico falando, né? Mas o evangélico, ele geralmente ele só usa aquilo que convém. E, na verdade, ele nem usa, ele é usado, né? Via de regra, porque a estrutura religiosa é da utilização do indivíduo através do medo que ele vai ter. Bom, Marcos, capítulo 5, até o versículo do 3 ao 12, está escrito bem-aventurado, fala sobre as bem-aventuranças, bem-amados, humildes de coração, porque eles herdarão os céus, bem-amados, mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Né? Essa mansidão de coração refere-se ao estado necessário para que você entenda a vida. Porque somente um estado de mansidão de coração, que é um estado de não estar reativo, tão pouco raivoso, visto que o discurso da vítima é ele fez mal para mim. No momento em que você tem esse raciocínio, ele fez mal para mim, você liga a raiva. Com a raiva você deixa de ser um manso do coração. E deixando de ser um manso do coração, você jogou fora a compreensão. Porque toda compreensão vem de Deus. Toda compreensão vem de você estar submetida a um nível de percepção da vida muito maior do que a drama do seu eu pessoal. Né? E é por isso, por exemplo, que Lucas diz no Evangelho de Lucas, esqueci agora o capítulo e o versículo, que ao que te bate em uma face, oferece-lhe a outra face. Né? Então, isso é o contrário da Regis Talionis. Regis Talionis é olho por olho, dente por dente. Né? Isso aí é uma coisa pré-bíblica. Então, o próprio Evangelho de Jesus, o próprio Evangelho de Lucas diz, quando te derem um tapa, ofereça a outra face. Isso significa você parar de gerar karma, porque senão esse karma nunca tem fim. Tipo, ele me agrediu. Então, o que eu vou fazer? Vou agredir ele. Você recebeu um karma, você foi agredido porque aquele era o seu karma. E ao invés de você cortar aquele karma, você com raiva age por reatividade e perpetua esse karma. Essa perpetuação kármica, ela se manifesta, no seu corpo físico vai se transformar em uma doença e você vai perpetuando karmas e karmas e karmas. É assim que esse bolo acontece. Isso aí em sânscrito é chamado roda de samsara. É você ficar num bolo de reatividades fundamentado no quê? A falta de obediência aos preceitos da vida, os preceitos transcendentais, divinos, que são colocados em todas as religiões, todos os sistemas filosóficos, todos os padrões de conhecimento transcendental falam isso. Agora, o indivíduo que se coloca numa posição de arrogância, que ele é um arrogante, ele não é humilde, ele acha que ele já sabe tudo. O dia a dia dele não é constituído por objetivos de compreender a realidade.
A vida dele é um monte de atividades. Ele vai fazendo atividades sem uma reflexão profunda sobre a vida. Esta pessoa geralmente é muito arrogante. E ela acha que nada tem valor. Nem o que Jesus falou não tem valor. O que nenhum filósofo falou tem valor. Nada tem valor. Somente a reatividade dela. Somente a raiva dela tem valor. Porque é a partir daquela raiva que ela enxerga o mundo. E aí vem o julgamento de vítimas e de algozes. Okay? Então, isso é uma questão individual do indivíduo que se desconectou do raciocínio transcendental. E, no caso, qual que é a visão da psicologia? Como que a psicologia aborda esse assunto? A maior parte dos ramos psicológicos, eles só tratam de uma abordagem intrapsíquica. Ou seja, ele só vai abordar do efeito que aquela coisa, do que aquele fato teve na sua psique. Ela não aborda o mundo das causas, ela não aborda o mundo causal. A psicologia, ela se limita ao mundo fenomênico da reação que você teve a um determinado fato. E é por essa razão, por exemplo, que você lê, por exemplo, aquela velha famosa frase de Nietzsche que o que não nos mata, nos fortalece. Quando o indivíduo tem uma experiência de um fato na vida dele, ele tem uma opção de agir positivamente, de reagir positivamente ou negativamente àquele fato. Isso faz parte do arbítrio do ser humano e vai determinar a sequência da sua vida. Se ele se colocar frente a um fato como vítima, ele se enfraquece, entra numa roda de vítimas e vitimados, não sai disso e o seu corpo físico perece. É isso, é o fundamento da medicina psicossomática. Mas se ele entrar na lei do perdão, que é o que Jesus falou, Lucas, capítulo 6, versículo 29, acho, ao que te bate na sua face direita, dele à esquerda. Se você fizer este movimento, você cessa o karma naquela hora e invocando a lei do perdão, que é uma invocação crística, você cessa aquele vínculo kármico. Mas isso só acontece quando o indivíduo tem uma mente orientada para a transcendência. E isso é para pessoas que evoluíram um pouquinho mais na visão, nas dimensões humanas. Não é para qualquer um, visto que a humanidade ela vive reatividades em função de culpa, de raiva e de medo. Geralmente, quem entra na reatividade kármica é porque está impelido por um desses três fatores. Você quer perguntar mais algo? Acho que Então, essa é o que nós precisamos ter, esses são os raciocínios que nós precisamos ter para o entendimento da lei do karma, que é a lei da vida. Não é? A lei da vida, uma das leis da vida é a lei kármica. E para que ela possa ser entendida, você precisa sair do seu mundo individual, da sua visão individual, que é um ponto. Né? Você precisa começar a estudar um pouquinho os assuntos ligados à transcendência. Né? E para que isso aconteça, você só tem que ser humilde. Porque o indivíduo que acha que sabe tudo é este aqui. Eu já sei tudo, eu já sei do porquê das coisas, para que estudar? Aí, se você estudar, você vira assim. E se você estudar um pouco mais e meditar sobre as leis da vida e observar mais, você vai ter um ponto de vista maior. Ou seja, a ampliação da consciência é uma condição sine qua non para que você possa ter uma visão mais ampla e, portanto, mais verdadeira da vida. Espero ter explicado um pouco melhor como funciona a dinâmica da lei do karma. Obviamente que existem muita coisa que poderia ser falado aqui, mas se você tiver dúvidas, escreva nos comentários. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Um like me ajuda muito para que o YouTube entenda que este vídeo tem uma relevância e importância para você. E se você gostou mais ainda, compartilhe com aquelas pessoas que porventura possam estar precisando deste tipo de informação. Tá bom, meus queridos? Estejam bem e até o nosso próximo vídeo.